quero dar uma introdução aqui. Vamos lá, vamos iniciar. 1 João, na verdade, o apóstolo João é quem escreveu, é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Ele é o mesmo que escreveu as epístolas, é a mesma pessoa, ok? Para quem foi escrito? Foi escrito para toda a igreja em geral, né? Amém? Ela foi escrita entre os anos 85 a 90 depois de Cristo. Alguém podia perguntar por quê? Qual a razão da escrita dessa carta, ou dessas cartas, né? Quando você lê 1 João, capítulo 5, versículo 13, está escrito assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós, outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, essa é a razão porque essa carta ou essas cartas, elas são escritas, né? E no capítulo 1, versículo 2, também diz o seguinte: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, nós encontramos aqui as razões por que então essas cartas foram escritas. Joia? E é interessante que elas foram escritas para dar a nós, crentes, instrumentos através das quais nós podemos checar a nossa fé e o amor por Deus, ou até mesmo checar a fé de alguém e do seu amor por Deus. Então essa é uma razão da escrita dessas cartas. Porque é um livro dos testes e também é um livro dos opostos. Você vai encontrar nessas cartas a luz e as trevas. Você vai encontrar o amor e o ódio. Você vai encontrar a verdade e a falsidade. O livro vai falar do amor do Pai e o amor ao Pai e o amor ao mundo. Também ela vai falar sobre do mundo e não do mundo. Ele vai falar de Deus e do diabo, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. O conhecer a Deus e o não conhecer a Deus. O ver a Deus e o não ver a Deus. Ter a vida e não ter a vida. Então é interessante esses aspectos que acontecem ou que trazem nessas cartas, né? Também aparece muito forte a doutrina dos gnósticos, né? E também foi escrita a carta também foi escrita para fortalecer os crentes daquela época, e consequentemente nós, todos os crentes de todas as épocas, e defender a fé dos ataques dos falsos mestres que ensinavam o gnosticismo, né? E é importante aqui, dentro desse quadro, fazer uma menção aqui desse contexto do gnosticismo, né? Porque quando você vai ver a questão do gnosticismo, gnose, vem da palavra grega gnosis, né? Significa conhecimento, né? Então o gnosticismo ele reivindicava a posse do conhecimento secreto, que segundo eles nos tornam superiores aos homens comuns, desprivilegiados do mesmo, ou seja, desse conhecimento secreto. Então, o gnosticismo era um sistema, ou é um sistema de correntes filosóficas, religiosas, né, que teve como base filosofias pagãs da antiguidade, e até hoje ela gira em torno disso, né, porque, na verdade, o gnosticismo também ele é um sincretismo religioso, né? Essa questão do gnosticismo ela floresceu muito na Babilônia, na Pérsia, no Egito, na Síria, na Grécia, né? E no início eles tratavam, não tratavam o gnosticismo de um conjunto coerente ou um conjunto uniforme de crenças, né? Eles tinham sim uma constelação de movimentos que partilhavam características que eles eram comuns. Então, eles
tinham o movimento do sincretismo religioso que acontece muito nos dias atuais. Né? Então, é para que nós possamos aqui ter um entendimento que as cartas elas foram escritas com o propósito de fortalecer então a fé dos crentes para que eles pudessem então defender a sua própria fé do ataque desses mestres. Né? Eles ensinavam que o corpo e a vida material eram ruins, estavam destinados à destruição. Era o ensino dos gnosticistas da época. E por causa disso eles afirmavam que Jesus não tinha encarnado. E por isso eles tinham duas atitudes frente a esse ensino. O asceticismo, que era uma disciplina severa do corpo, como forma de aplacar os apetites físicos e assim então ser salvo. Então significa o quê? Que eles assim como seguramente que a religião, ou a seita que faz muito isso, que é uma seita, o hinduísmo, né? Eles fazem, pegam tipo um chicote como que é? Eles fazem o autoflagelo, que é? Para aplacar os apetites físicos, né? Para tentar, através desse flagelo, dominar a sua própria carne. Né? E também trata isso como sendo objeto de salvação. E também eles tinham os antinomianos, que eles diziam que não faz diferença o que se faz com o corpo, pois apenas as coisas da alma importavam. Diziam que nada físico podia atingir a alma. Então, esses eram ensinos dos gnósticos da época. Né? E de alguma maneira, de alguma forma, isso acaba pairando nos nossos dias. Né? Tanto Paulo como João mostravam que Jesus veio em carne. Aquilo que fazemos com o corpo é importante para a batalha espiritual. Né? Do princípio do verbo, mostrando que a realidade da encarnação. Você pode comparar João capítulo 1, versículo 1 e 1 João capítulo 1, versículo 1. Né? Então ele traz aqui, fazendo menção do que ele já havia dito lá em 1 João. Né? Nós temos ouvido, né, e temos visto, o ponto central dessas palavras é que a mensagem contida na primeira epístola, que ela se alicerça sobre a autoridade apostólica. Né? E quando nós lemos, né, vamos ler aqui com você, Atos capítulo 1, versículo 21, diz assim: é necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um deles se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Né? Então, a autoridade apostólica ela era muito importante, e é muito importante, porque eles foram testemunhas oculares. Então, João foi uma testemunha ocular, né, do próprio Cristo, da encarnação de Cristo, né, que é tudo que os gnósticos falavam contra. Né? Então, eles tinham visto e continuavam a lembrar o que eles tinham visto. Então, através do ensino, eles continuam a lembrar. E os efeitos do que tinham visto e ouvido continuavam entre eles. Né? Aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles ouviram de Jesus, aquilo que eles viram, continuava então entre eles. Né? E a visão, ela permaneceu no coração dos apóstolos. Né? Quando nós lemos Atos capítulo 26, versículo 13, ele diz assim: ao meio-dia eu rei indo em caminho fora, vi uma luz no céu, mas resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo.
E caindo todos nós por terra, ouvimos uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrar contra o Senhor. Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Desculpa, pulei. Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Então nós observamos aqui que o apóstolo Paulo também teve a experiência e pôde testemunhar do próprio Cristo, e junto com João, eles testemunham de algo que eles experimentaram muito forte. E Jesus Cristo, ele era tangível, não era um fantasma conforme os gnósticos tentavam ensinar. Ele de fato veio em carne humana. Ele era Deus, apesar de vir em carne humana, ele era Deus. E a nossa necessidade de santificação em todos os níveis, espírito, alma e corpo, é aqui nesse contexto que nós também vamos aprender sobre isso. Porque é totalmente impossível manter um espírito correto diante de Deus com o corpo entregue às paixões imundas, conforme os gnósticos tentavam ensinar, que, na verdade, aqui não eram nem os gnósticos, mas os antinomianos, que diziam que nada físico podia atingir a alma. Então, eles podiam fazer o que eles quisessem com o corpo, que isso não ia ter interferência no espírito ou na vida espiritual deles. Então, essas cartas, elas vêm para trazer a revelação crescente da pessoa de Jesus. Nós ouvimos, é como se eu estivesse dizendo, nós ouvimos Jesus, nós vimos Jesus, nós tocamos em Jesus, nós contemplamos Jesus. E lá em 2 Coríntios 3,18 ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, isso o apóstolo Paulo dizendo, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, é como se eles tivessem, como uma máquina fotográfica, eles tiraram a foto, a foto antiga, tinha um filme, não as fotos de hoje que automaticamente você já está contemplando a foto, mas antigamente você batia a foto, essa foto era registrada no filme, que depois ela precisava ser revelada. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que eles contemplaram como que por espelho. E de alguma forma, de alguma maneira, nós precisamos entender que também nós temos contemplado o Senhor como que por espelho. E a cada dia o Senhor vem se revelando a nós, mais e mais. Então nós vamos começar aqui a leitura. Eu vou ler aqui 1 João capítulo 1, do 1 ao 5, e aí nós vamos então estar compartilhando algumas coisas aqui desse texto, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Aleluia. Então, queridos, a epístola de 1 João, ela é a continuação do Evangelho de João. No Evangelho é mostrado o caminho para os pecadores receberem a vida eterna. Qual era a forma? A forma era crer em Jesus, crendo no Filho de Deus.
No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, a epístola, ela dá ênfase de como crentes que receberam a vida de Deus podem desfrutá-la. Como que um crente que recebeu a vida de Deus pode desfrutar essa vida que ele recebeu do próprio Deus? É permanecendo no Filho de Deus. Quando nós permanecemos em Cristo, quando nós permanecemos em comunhão com Ele, com o Filho de Deus, né, nós vamos desfrutar, nós vamos experimentar da comunhão com o Pai. Nós vamos, a cada dia mais, experimentar, tendo maior revelação através da nossa comunhão. A comunhão, por exemplo, quando nós estamos lendo a palavra, nos atentando à palavra, nós vamos ter uma comunhão com o Pai, porque o Pai vai estar se revelando a nós. Né? Dessa forma, a palavra que nós estamos estudando, ela também é fonte de comunhão com o Verbo da vida. O Verbo da vida é a fonte da comunhão com o Pai. O Verbo é Cristo. Né? No princípio era o Verbo. O Verbo se fez carne. Então esse Verbo que é Cristo é a fonte da comunhão com o Pai. É através dele que ele diz lá em João capítulo 14, né, que ninguém vai ao Pai senão por mim. É através dele, ele é a fonte. Né? E aqui o verbo original é logos, que significa literalmente palavra de Deus. Então por isso nós estamos aqui, usar uma linguagem talvez coloquial, né, debruçados sobre a palavra, para que conheçamos a Deus, para que tenhamos comunhão com Deus, que aumentemos o nosso nível de comunhão com Deus. Então, o verbo da vida é a palavra da vida. Então, a função da palavra é explicar, definir e comunicar. Explicar Deus, definir Deus, comunicar Deus, fazer com que a nossa comunhão com Ele aumente, que nós possamos, então, compreender mais, aprender mais, conhecer mais do próprio Deus. E Cristo, como palavra, ele é a explicação, a definição e a comunicação do próprio Deus. É muito precioso isso, é algo maravilhoso que nós estamos estudando, aprendendo, recebendo. Né? Porque Jesus é a exata expressão de Deus. E dentro desse aspecto eu quero ler com vocês aqui, vamos fugir um pouquinho aqui, em alguns momentos do próprio João, né, da epístola de João. Eu quero ler com você aqui Hebreus capítulo 1. Olha o que Hebreus capítulo 1 diz para nós aqui, a preciosidade da palavra. Hebreus 1 e 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que precioso, amados. Então, nós observamos aqui que essa palavra é a vida, e é por meio dela que somos gerados filhos de Deus, porque ela também é a semente de Deus. E aí, nós vamos completando o que nós estamos aqui recebendo, essa instrução, esse ensino, através de João capítulo 1 a 4, quando ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Que precioso, amados.
A palavra se tornou carne e veio tabernacular entre nós. Jesus veio tabernacular conosco. Sabe, esse tabernáculo é a comunhão de Deus com os homens. Jesus veio ter comunhão com os homens. Porque sendo Cristo homem e Deus, nele, Cristo, tabernáculo, Deus vem se encontrar com o homem. Deus então vem, Jesus vem e promove a reconciliação feita e podemos ver a glória de Deus. Nós podemos ver a glória de Deus porque Jesus veio para tabernacular conosco, Jesus veio para reconciliar, para nos levar de volta a Deus, a ter a comunhão novamente com Deus. E através dessa reconciliação, né, é que nós podemos ver o amor de Deus, é que nós podemos ver a glória de Deus. Sabe, se Jesus não tivesse sido feito carne, ele não poderia ser o lugar do encontro de Deus com o homem. Porque, nesse caso, ele continuaria sendo apenas Deus. Mas ele é a mediação entre os dois, homem e Deus. Ele é a nossa mediação. Ele que nos reconciliou com Deus. Sendo Deus e homem, ele pôde pegar a mão de Deus e a mão do homem e fazer a ponte. Ele, Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele pôde trazer a divindade ao homem e pôde levar a humanidade até Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. É precioso nós compreendermos essa verdade da palavra de Deus, né? E em contrapartida disso, quantos ensinos errôneos e equivocados, né? Nós ouvimos de que Jesus, ele não é Deus, ou que Jesus não é homem, mas nós temos que saber o seguinte: Jesus é um homem, Deus é Deus, homem. Ele é Deus homem, ele é homem Deus, né? Ele é a fonte de comunhão com o Pai. Ele é a fonte de comunhão, né, sendo o verbo da vida. Ele é a fonte de comunhão da vida eterna, ou seja, que nos conduz à vida eterna. Lá no verso 2, João diz que a vida eterna se manifestou. Vamos lá? A vida se manifestou, nós a temos visto e dela damos testemunho e vou anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai, e nos foi manifestada. A vida eterna. A vida eterna se manifestou. Cristo é a própria vida. Sabe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, ou que nele cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe? O verbo da vida é a vida eterna, é o próprio Cristo. A palavra eterna não significa sem fim somente, mas a ênfase está na qualidade de vida. Por isso lá em João 10:10 ele diz vida abundante. Não só que ela não tem fim, que ela é sem fim, mas é na qualidade de vida. Irmãos, mesmo no tempo de pandemia, mesmo no tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós podemos viver uma vida abundante. Nós podemos viver uma vida com qualidade de vida. Sabe, queridos, qualidade de vida nesses dias é ter a vida do tipo da vida que Deus vive. Isso é glorioso. Há poucos dias eu ouvia o pastor Rafael, um dos pastores da Edron, falando que o céu, todo mundo está esperando ir para o céu, ir lá para o céu, mas o céu está querendo vir para a terra. O céu está se organizando para vir para a terra. O céu foi preparado para vir para a terra. Que coisa tremenda, queridos. Nós sabemos que nós podemos viver a vida do tipo de Deus. A vida que temos é humana,
Mas nós recebemos uma outra vida, a vida divina, no dia que você recebeu Jesus, no dia que você creu em Cristo, no dia que você o confessou como Senhor e Salvador, naquele exato dia, naquele exato momento. O que aconteceu? Aconteceu que, em acréscimo à sua vida natural, você recebeu a vida, a natureza do próprio Deus, através do Espírito Santo que veio habitar em você. Sabe? Por isso nós somos feitos da espécie de Deus. Você é da espécie de Deus. Eu penso, não deu para acompanhar todos aqui que entraram na live aqui, que está acompanhando, né? Mas na verdade eu creio que todos que estão aí já nasceram de novo, creram em Cristo. Por isso você foi feito da espécie de Deus, da natureza de Deus. Sabe? Não somos Deus, mas somos da espécie de Deus. E por isso nós podemos ter comunhão com Deus. Cachorro tem comunhão com cachorro. Galinha tem comunhão com galinha. Homem tem comunhão com homem. Quem é da espécie de Deus tem comunhão com Deus. Deus é Espírito. Né? O Espírito do homem tem que estar vivificado para que ele possa, então, ter comunhão com Deus. Nós não somos Deus, mas somos da espécie de Deus. No dia que você recebeu Jesus, no dia que você nasceu de novo, a Bíblia fala lá em Efésios que o Espírito de Deus, ele vivificou o teu espírito, né? E aí ele veio habitar no teu espírito. O próprio Deus, o Deus que você serve é um Deus residente, é um Deus, ele reside no nosso espírito, ele mora, ele veio tabernacular, ele veio habitar, ele veio morar dentro de nós. É por isso que nós temos condição de ter comunhão com Deus, porque nós temos o mesmo tipo de vida que Deus tem, a natureza dele foi dada a nós, em acréscimo à nossa natureza natural, humana, né? E algo precioso que eu quero acrescentar aqui é a respeito da base da comunhão. Qual foi a base? Qual é a base da comunhão? Alguém que está brigado com o outro pode ter comunhão? Pode, mas não tem. Alguém que tem ódio vai estar em comunhão com o outro? Não, não tem como. Então qual é a base da comunhão? A base da comunhão chama-se perdão. Porque é impossível o homem ter comunhão sem participar do perdão de Deus que está em Cristo Jesus, através do seu sangue, através do sangue da nova aliança. E para isso, eu quero ler com você aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2, que diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Aleluia! Então nós vemos aqui, querido, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, através do sangue, quando nós recebemos sangue, quando nós cremos no sangue, né, o que acontece? Obrigado, apóstolo de Assis, um abraço, querido. Nos acompanhando desde lá dos Estados Unidos, um abraço. Então, nós podemos observar, querido, que através do sangue da nova aliança, o sangue de Jesus Cristo, nós recebemos perdão, nós somos perdoados. Quantas pessoas vivem debaixo de condenação, mas não há mais condenação para você. Se você está em Cristo, você creu em Cristo, se você recebeu Cristo, você confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, entenda. Não há condenação para você, há perdão. E essa é a base da comunhão. Por causa do perdão, você não precisa se esconder de Deus. Você não precisa fazer como o primeiro casal, que ao pecar eles se esconderam. Eles fugiram, tentaram, na verdade, esconder, como a gente pensa, que vai se esconder de Deus. Não tem como, né? Mas parece que a gente consegue tentar algumas formas, né? Jeitinho brasileiro de achar que vai se esconder de Deus. Não vai. Entenda uma coisa, você só não vai ter comunhão, mas o perdão já foi dado, você não precisa se esconder nem fugir, porque o perdão é garantido a você. Creia nessa verdade, por causa do sangue da nova aliança que foi derramado na cruz. A outra base é a santificação, né? Deus, na qualidade
de tal, ele coloca uma condição em sua comunhão com o homem. Deus é santo, e importa que aquele que queira ter comunhão com ele possa andar em santidade, deseje, almeje e ande em santidade, ande em separação, porque às vezes a confusão no contexto da questão daquilo que é santo. Santo é ser separado. Então, andar em santidade é andar em separação. Né? É dessa forma que nós devemos viver, dessa forma que nós devemos nos portar, né? De forma separada da vida do mundo. Né? Tanto é que em Hebreus 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um caminho que acontece num processo. Cada pessoa está no nível de santidade. A pessoa se converteu hoje, ela está no nível de santidade santa, 100% santo. Pessoa que já se converteu há anos, ela está caminhando, né, buscando viver a vida de Deus, expressar a vida de Deus, glorificar a Deus, ele está encaminhando em santidade. Então, assim como ele é, nós devemos ser. Nós devemos viver da mesma forma que ele, ser santos, como eu também sou santo. Não é santo, tá? É santo, como eu também sou santo. Esse é o propósito de Deus. E nós encontramos aqui também algumas características da vida eterna. Que a vida eterna, ela é indestrutível. É a vida que não pode ser destruída. É uma vida incriada. Ela não pode ser destruída pela morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu agridão. Não tem como destruir a vida incriada. A vida eterna, ela é indestrutível. Se você tem a vida eterna, meu irmão, vive em paz. Viva no melhor de Deus. Não viva com medo, mas viva a bênção da vida eterna. Que é saber, que você precisa saber que ela é indestrutível. Segundo aspecto aqui, ou característica da vida eterna, a vida eterna é o próprio Filho de Deus. E nós vamos ler aqui em 1 João 5,12. Nós nem chegamos lá, mas é preciso fazer referência, né? Que ele diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna é o próprio Filho de Deus. E essa doutrina, querido, não é uma doutrina ou uma coisa. É uma pessoa. A vida eterna é uma pessoa, é Cristo. É Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Que coisa preciosa. E a terceira característica da vida eterna é que ela foi liberada pela morte. É pela morte, através da morte que a vida eterna foi liberada. E dentro desse aspecto tem um texto precioso para lermos, lá em João, no capítulo 3. A gente lê muito, né? Fala muito, todos sabem muito de cor. João 3,16. Não é João 3,16 que eu quero ler, não. Eu quero ler João 3, 14 e 15. Olha só o que diz. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Oh, aleluia! Sabe, a vida de Deus, ela estava oculta, confinada a Cristo, era um mistério. Mas por meio da sua morte, esta vida foi liberada de dentro dele. Quando o sangue dele derramou, quando ele morre naquela cruz, crucificado, no meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento, a vida fluiu, a vida veio, a vida foi derramada, a vida foi disponibilizada, liberada de dentro dele, para dentro de mim, para dentro de você, para dentro de todo aquele que crê, para dentro de todo aquele que olha para a cruz e crê em Cristo Jesus. Isso é algo precioso demais, irmãos. Sabe, tem uma outra característica aqui.
a respeito da vida eterna é que ela foi recebida por causa da ressurreição. A morte liberou a vida, mas a ressurreição foi quem a trouxe para dentro de nós. A ressurreição, conforme o apóstolo Pedro está dizendo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, olha só o que ele diz aqui. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a vida veio para dentro de nós. Nós fomos regenerados. Sabe? Ainda há algumas outras características aqui da vida eterna. Uma delas é que essa vida eterna se tornou, ou tornou-se, a nossa vida. É por isso que nós dizemos que temos a sua natureza. Essa vida eterna, ela veio para dentro de nós. Quem veio para dentro de nós? O próprio Cristo, através do Espírito Santo. Então, a própria vida, ela está dentro de você. É preciso que você creia, querido, que você tem a vida eterna, você tem Cristo. Quem tem Cristo, quem tem Jesus, tem a vida eterna. Sabe, Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo se manifestar, nós também vamos se manifestar. Mas o texto está dizendo que quando Cristo, que é a nossa vida, Ele é a nossa vida. Você tem a vida, você tem Cristo. E mais uma característica é que somos salvos por essa vida. É pela vida de Cristo que nós somos salvos. Sabe, a reconciliação já foi executada. Jesus já fez a reconciliação. Mas a salvação ou a transformação, ela acontece na nossa vida diariamente. Como? Pela operação da própria vida, pela operação do próprio Cristo, através do Espírito Santo, que está habitando em mim e você. É dessa forma que acontece a transformação da nossa vida. Diariamente, todos os dias, nós vamos sendo transformados. Aonde que estamos sendo transformados? Na nossa alma. Porque o Espírito foi transformado instantaneamente, exatamente no momento que você crê em Cristo. Mas a nossa alma, que é mente, vontade e emoções, não é o assunto desse tema, mas ele encaixa aqui, que nós precisamos entender que diariamente nós vamos sendo transformados. E o próprio Senhor vai criando circunstância, situação na nossa vida para que a nossa alma vá sendo transformada. Para que nós então possamos viver cada dia mais, expressar de forma mais clara, mais poderosa, mais autêntica, mais visível a vida do próprio Cristo através da nossa vida. Sabe? Comunhão com o Pai, comunhão com o Verbo, comunhão com a vida eterna. E a palavra comunhão é koinonia, significa participação conjunta ou participação em comum. Quando nós estamos em comunhão, nós temos a oportunidade, querido, de participar de algo comum, de uma participação conjunta, sabe? Participar da vida do próprio Cristo, da vida do próprio Deus. Por termos a mesma vida, podemos ter comunhão. E o Espírito Santo participa de forma ativa nessa comunhão. O Espírito Santo que vai movendo de forma ativa nessa comunhão. E essa comunhão é chamada de comunhão do Espírito Santo. Se nós retirarmos a unção do Espírito, não haverá comunhão. É o Espírito Santo que trabalha em nós para cada dia mais nós termos mais comunhão. Nós partilhamos da vida do mesmo Cristo. Creia nisso, querido, em nome de Jesus. Você, quando você está em comunhão
com o Senhor através da sua palavra, através da oração, através do jejum, através do relacionamento, da comunhão com os irmãos. Entenda, você está partilhando da vida do mesmo Cristo. Portanto, comunhão é uma questão de compartilhar do mesmo tipo de vida. O mesmo tipo de vida, a vida do próprio Deus. Sabe, amados? Nós podemos ter comunhão com as trevas. Sim ou não? Não. Por que não, pastor? Porque você não é mais trevas. Você é luz. Não há comunhão entre luz e trevas. Não tem como a luz ter comunhão com as trevas. Não encaixa, não tem jeito, não tem como. Não tem como ter comunhão com aquele que não possui a vida de Deus dentro de si. Porque comungar é você ter o mesmo tipo de vida. O Cristo que há em mim sempre saudará o Cristo que habita em você. É muito interessante quando você vai num ambiente onde o ambiente não é um ambiente de Cristo, não é um ambiente pesado, é um ambiente ruim, é um ambiente... É difícil a comunhão. Porque não tem comunhão entre luz e trevas. Não há liga, não dá. Então, eu louvo a Deus porque Deus nos permite ir a lugares para a gente perceber isso. Mas não é só para perceber. Eu entendo que também é para que nós possamos ser um instrumento de mudanças nesses lugares. Eu sei de lugares onde eu ia e era difícil ficar naquele lugar. Porque não tinha comunhão, não tinha o mesmo espírito, não tinha luz, era trevas. Mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, dos anos, esse lugar se tornou um lugar de luz. Porque as pessoas de lá daquele lugar também foram transformadas. Aquelas pessoas de lá também conheceram o Cristo que eu conheço. Receberam o Cristo que eu recebi. E agora naquele lugar é tão precioso, é tão gostoso, é tão bom estar lá com aquelas pessoas. Por isso é muito precioso nós estarmos com os da família da fé. Porque eles têm o mesmo Espírito. E têm o mesmo Cristo. Sabe, nenhum de nós possui a plenitude de Cristo dentro de si. Mas quando temos comunhão, é como se as diversas partes se ajuntassem e formassem um todo. Por isso que nesses dias de pandemia, onde na maioria dos lugares nem culto está podendo fazer, nós aqui temos com restrição, temos feito o culto presencial, mas ainda falta alguma coisa, porque não está todo mundo, porque é reduzido o número, e mesmo que tivesse todos, ainda tem a questão de não tocar, de não abraçar, uma série de instruções que dificulta, mas nós ainda assim percebemos o Espírito que está naquele lugar, que é o Espírito de Cristo. Sabe, querido, para nós termos koinonia, precisamos ter algumas coisas essenciais. Por exemplo, nós precisamos ter a mesma salvação. Nós precisamos ter uma mesma fé. Nós precisamos crer no mesmo Deus e ter a mesma natureza. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: meu Deus tem nome. O seu Deus precisa ter nome. Se o nome do seu Deus não for o mesmo do meu, porque as pessoas dizem que todo Deus é um só. Será que Deus é um só? Não creio. Eu creio que meu Deus tem nome. O nome do meu Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o nome do meu Deus. Eu tenho certeza que isso diferencia de muitos que estão por aí. Isso deve ser muito claro no nosso coração. Entenda isso. Para ter comunhão é preciso ter a mesma salvação, a mesma fé, o mesmo Deus e a mesma natureza. Não tem como ter comunhão se essas coisas não se encaixarem. Entenda isso, querido. Compreenda isso. Sabe, os carnais, eles não conseguem ter comunhão genuína, porque a vida deles
porque a vida de Deus neles está abafada, sufocada. Não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Eles precisam, aquela pavio que fumega precisa ser soprado para o fogo voltar, para a brasa acender, para o mover acender, para que a glória venha. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a vida flui espontaneamente. Espontaneamente, quando você está cheio do Espírito. Sabe? Você chega num lugar, é espontâneo, você vai falar de quê? Você vai falar de Deus, você vai falar do amor de Deus, da graça de Deus. Falando de futebol, você fala de Deus. Falando de política, você fala de Deus. Falando de qualquer assunto, você vai pôr o seu Deus lá, Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Você vai expressar, vai ser natural. O Espírito vai fluir espontaneamente. Sabe, igreja não é uma questão de vários cristãos estarem juntos, mas é uma questão de vida. Vida, tem que haver vida. Porque a igreja só é igreja porque possui homens que têm a mesma vida que é Cristo. Só é igreja porque possui a mesma vida. Cristo. Sabe, querido? Deus é o gerador da hidrelétrica. Sabe? É dentro de um exemplo, nós somos as lâmpadas. Deus é o gerador da hidrelétrica. Jesus é o transformador, pelo qual cada um recebe energia na medida apropriada para brilhar, para manifestar a luz, que é a realidade do Espírito Santo em nós. Eu não sei como é que está a tua luz, mas a luz ela vai brilhar de acordo com a realidade do Espírito Santo na nossa vida. Qual a realidade do Espírito Santo na sua vida hoje? Qual a realidade do Espírito Santo na sua vida nesse tempo? Sabe, que dentro desse aspecto nós estamos falando aqui, não sei nem quanto tempo nós temos ainda, se a Vitória quer olhar para mim. Oi? 5 minutos, Jesus amado. Meu Deus, não falando nada ainda. Mas ok, então eu vou ter que concluir aqui, amanhã a gente continua. Concluir com o resultado da comunhão. Comunhão tem que resultar em alguma coisa. Comunhão resulta em alguma coisa. E quem resulta em quê? Resulta em alegria completa. Porque quem recebe a vida e tem comunhão, a vida desfruta de uma alegria completa. Não tem sentido, amados, sermos crentes tristes. Eu me lembro quando eu era mais novo, inclusive tem um amigo abençoado aqui no Face acompanhando a gente, o pastor Silvio Farias, lá de Minas Gerais. Nós fizemos parte do mesmo seminário. Eu me lembro quando eu cheguei, eu pertencia a uma determinada denominação, onde santidade era, ou melhor, seriedade, ao ser sério, sisudo, carrancudo, era sinônimo de santidade. Né? Então eu vivia sério, né? E acaba que demonstrava de certa forma em algum momento tristeza. Mas não tem sentido sermos crentes tristes. Não tem sentido celebrarmos a Deus com frieza no Espírito. Nós devemos sim exultar de alegria na presença do nosso Deus e saltar como boi selvagem. Sabe, saltar e gritar de alegria. Não estou dizendo que não sai gritando pela rua, gritando de alegria. Não, depende. Você é livre, né? Mas estou dizendo que isso tem que ser algo radiante em nós. Outro resultado da comunhão é a luz de Deus. A luz de Deus. Nos versículos que nós lemos, nós vemos nós vemos neles uma sequência. Primeiro nós temos o verbo de Deus, por ele nós recebemos a vida divina, depois nós desfrutamos da comunhão, que resulta em alegria
e luz. Alegria e luz. E a luz tem o poder de destruir e aniquilar as trevas. Ela sonda tudo e julga tudo. Ela ofusca a nossa visão. Quando nós vemos a luz, não podemos enxergar outra coisa. Depois de provarmos algo tão doce como o Senhor, nós não teremos paladar para mais nada. Tudo que fica, tudo que se torna, fica sem sabor. Esse é o resultado da comunhão, amado. Esse deve ser o resultado da comunhão com o Senhor. Eu vou concluir aqui. Quero declarar que o Senhor te abençoe, continue te abençoando, sustentando. Amanhã nós voltamos às 21 horas. Vamos estar aqui novamente, vamos dar continuidade nesse estudo, né, das epístolas de João, primeira, segunda e terceira. Vamos estar aqui compartilhando mais com vocês. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor realmente os leve à comunhão dele nesses dias. Que nesse dia nós possamos crescer em comunhão com ele. E ao final nós possamos realmente dizer que a comunhão, de fato, ela gera alegria. A comunhão, de fato, ela manifesta a luz de Deus em nossa vida de forma muito mais ampla, muito maior. As pessoas vão perceber em nós, as pessoas vão ver em nós essa luz brilhando mais forte, mais viva, mais autêntica, mais clara, para poder ajudar as pessoas a dissipar as trevas que estão na vida delas, porque nós somos chamados para destruir as obras do diabo. Né? E uma das obras do diabo é o quê? Treva, a ausência de luz. Mas nós chegamos para ser luz. Nós estamos aqui para ser luz desse mundo. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a viver essa realidade. Amém? Um grande abraço, fiquem na paz.